Olá, estudante! Vamos à nossa revisão de conteúdos, semanas 1 e 2, referente à disciplina Literatura Norte-Americana. Vamos lá? Em um período histórico próximo da colonização do Brasil por portugueses e espanhóis, a colonização dos Estados Unidos pelos ingleses também estava em andamento. A fundação da colônia de Virgínia, em 1607, é geralmente vista como o início da colonização inglesa na América. No entanto, as razões para essas colonizações diferem significativamente. No Brasil, por exemplo, os europeus buscavam acumular riquezas e explorar os recursos naturais para enriquecer suas nações de origem, caracterizando uma colonização de exploração. Em contraste, a colonização dos Estados Unidos foi predominantemente de povoamento. O território que hoje compõe os Estados Unidos, ele foi colonizado pelos ingleses, culminando em um processo de independência liderado pelos colonos americanos, um dos primeiros do continente. Então, famílias inteiras, de ingleses fugiam dessa perseguição religiosa e política na sua terra natal, e eles atravessaram o Atlântico na esperança de reconstruir as suas vidas em novos locais. Com isso, grande parte da literatura que temos conhecimento daquele período foi produzida sem surpresa pelos colonizadores ingleses, que eram, em sua maioria, exploradores brancos de boa situação social e econômica. Dada essa natureza conservadora, os temas abordados eram a moralidade, os costumes, a religião, a fé e o pecado. Então, só para vocês imaginarem, se um ato ruim fosse cometido, era considerado pecado e o autor um pecador. Se algo bom ocorresse, era visto simplesmente como uma bênção divina. Então, nós podemos concordar que a literatura norte-americana ela é composta por todas as obras com conteúdo literário escrita por autores que exploraram ou nasceram em território estadunidense, mais especificamente norte-americano. A literatura colonial norte-americana se concentrou principalmente na procura pela independência e pela liberdade de religião, exatamente em função dessa natureza conservadora, com esses temas relacionados à moralidade, os costumes, a religião, a fé e o pecado. No ano de 1607 até 1763, o período colonial foi marcado por uma intensa religiosidade e os elementos da nova colonização eram frequentemente representados na literatura. Além disso, o puritanismo moral e religioso era uma característica proeminente. Então, durante esse tempo, a literatura tinha uma função utilitária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela era destinada a servir a um propósito específico. Um dos autores mais notáveis desse período foi o John Smith. O John Smith ele teve um papel crucial no início da colonização inglesa nos Estados Unidos. Ele foi um explorador, era soldado, escritor e o governador inicial da colônia de Jamestown, da Virgínia. Então, a literatura no período colonial nos Estados Unidos reflete exatamente as experiências, crenças e valores dos primeiros colonizadores ingleses. E a contribuição aí do John Smith para essas colônias americanas foi bem significativa, tanto em termos de liderança prática, quanto de documentação histórica. No período revolucionário, por volta de 1764 até 1789, os Estados Unidos experimentaram mudanças significativas com a chegada da industrialização. A expansão robusta do comércio e das cidades e, claro, a conquista da independência, embora a religiosidade ainda fosse um elemento forte, os escritores da época começaram a empregar mais a razão em suas obras. Um dos personagens proeminentes desse período é tão famoso que o seu rosto aparece nas notas de $100. Por isso, na gíria norte-americana, a nota também é chamada de Benjamin ou Benny,
E aí estamos falando do Benjamin Franklin, um cientista, inventor, defensor dos direitos humanos, diplomata, jornalista e filósofo político. Percebam que Benjamin Franklin foi um dos grandes personagens da história dos Estados Unidos, conhecido por diversas funções ao longo de sua vida. Ele foi editor, jornalista, cientista e diplomata. Então, ele é considerado um dos pais fundadores, vamos dizer, dos Estados Unidos. Ele nasceu em Boston, nos estados de Massachusetts. Não lembro exatamente, foi em janeiro, não tenho a lembrança do dia, mas ele ficou conhecido por seu papel na luta contra os abusos da administração colonial, posicionando-se contra uma lei que na época era chamada Lei do Selo e a favor dos revolucionários durante a Revolução Americana. Então, isso também ganhou notoriedade com a realização de experimentos importantes com a eletricidade. Olha que interessante. Ele ajudou, na verdade, a assinar 3 documentos principais na criação dos Estados Unidos. Participou da Declaração da Independência, do Tratado de Paz e da Constituição. E além de tudo isso, ele ainda fundou na Filadélfia uma academia que mais tarde se transformou na Universidade da Pensilvânia. Então, olha que interessante, gente, a dedicação de Franklin à ciência e ao conhecimento fez dele um dos maiores representantes do iluminismo nos Estados Unidos. O período romântico na literatura dos Estados Unidos foi uma época de rápida expansão e crescimento no país. Este período é aceito como um dos mais ricos na literatura norte-americana. Durante este tempo, muitos escritores buscavam definir uma identidade nacional exclusivamente americana e separada da Europa. A literatura romântica americana era aventureira e tinha elementos de improbabilidade. Então, algumas características principais aí do período romântico incluem o foco no indivíduo, porque o romantismo americano é uma estrutura de pensamento que valoriza o indivíduo acima de tudo, celebração da natureza, porque a natureza era vista como uma ligação espiritual e uma fonte de verdade, a imaginação e criatividade, onde o movimento romântico americano desafiava o pensamento racional a favor da emoção, da criatividade e da imaginação, um movimento transcendentalista, esse foi um movimento intelectual, espiritual e literário singular que valorizava a individualidade, a natureza e a busca pela verdade interior. Os principais escritores desse período aí incluem o Whitman, né, Walt Whitman, o Thoreau, o Nathaniel Hawthorne, né, que também contribuiu bastante, o Edgar Allan Poe, o Herman Melville. São autores que moldaram a literatura e os ideais de muitos escritores posteriores. Então, nós podemos dizer que o romantismo ele pode ser dividido em fases. Temos o romantismo inicial, também conhecido como o período do pré-romantismo. Ele é marcado por uma forte ênfase no amor platônico, no cotidiano e nos elementos fantásticos. Os escritores deste período exploraram temas como o medo do sobrenatural, do desconhecido e do estranho, refletindo as incertezas e as mudanças rápidas da época. O Edgar Allan Poe é, sem dúvida, um dos autores mais emblemáticos deste período. Seus contos e poemas, muitas vezes sombrios e desconcertantes, eles capturavam perfeitamente a essência desse romantismo inicial. Suas obras continuam a ser lidas e estudadas até hoje, demonstrando exatamente o impacto duradouro da sua escrita, né, do seu trabalho. Já no transcendentalismo, esse foi um movimento filosófico e literário que se desenvolveu na primeira metade do século XIX dos Estados Unidos. A literatura transcendentalista era, de fato, repleta de metáforas e crises filosóficas. Então, os autores deste período buscavam explorar
a relação inerente entre o homem, a natureza e o divino. Eles acreditavam na existência de uma realidade espiritual ou transcendental que transcende, né, a realidade física e sensorial. O Ralph Waldo Emerson, ele é frequentemente considerado o principal autor do transcendentalismo. Obras dele como Nature e o Self-Reliance, né, são marcos desse movimento. Então, Emerson enfatizou a importância do indivíduo, acreditando que cada pessoa deve buscar a sua própria compreensão do universo, ao invés de confiar em dogmas religiosos ou sociais. Em seguida, veio a fase da tradição da Nova Inglaterra. Este foi um período literário no século XIX que retomou os ideais da colonização, incluindo a fé extrema, o puritanismo, a conduta moral, a contextualização histórica dos quakers e peregrinos e o calvinismo. O Nathaniel Hawthorne, né, ele é uma figura central desse período. Ele é mais conhecido por seu romance Da Letra Escarlate, que foi publicado em 1850, e que é exatamente um retrato dramático e profundo da sociedade puritana da Nova Inglaterra. Existem diversas adaptações cinematográficas para A Letra Escarlate, né? Mas algumas das mais notáveis incluem a versão de 1926, que é amplamente elogiada como a melhor adaptação do livro para o cinema. Além disso, existem diversas outras versões do filme, incluindo uma versão moderna chamada Easy A, né, que é uma clara homenagem ao romance. Depois desse período, nós temos um período conhecido como a democracia ideal. Esse foi um momento em que a literatura se voltou mais para a política e para a democracia, muitas vezes com um tom ufanista. O Walt Whitman é uma figura central desse período, né? E ele é conhecido por seus versos coloridos, repletos de natureza e liberdade. A sua obra mais famosa é Leaves of Grass, publicada em 1855. Ele é um exemplo perfeito disso, né? E aqui, né, nessa obra, o Whitman utilizou a sua poesia para explorar e celebrar a democracia, a individualidade e a liberdade, que são temas que foram fundamentais para a identidade americana. A poesia norte-americana dos séculos XIX e XX foi marcada por uma rica diversidade de estilos e temas, refletindo as mudanças culturais e sociais daquela época. No século XIX, poetas como o Ralph Waldo Emerson, o Walt Whitman, a Emily Dickinson e o Edgar Allan Poe realmente se destacaram. Eles foram influenciados pelo romantismo europeu, mas também incorporaram temas e estilos próprios, criando uma voz única na literatura mundial. No século XX, por exemplo, a ascensão do modernismo trouxe uma grande transformação para a poesia. Poetas como o T.S. Eliot, né, a Ezra Pound e o Robert Frost, eles buscavam inovar na forma e no conteúdo da poesia como uma linguagem mais experimental e uma maior preocupação com a reflexão sobre a própria poesia. Esses poetas deixaram um legado duradouro e continuam a influenciar escritores e leitores até hoje. A poesia norte-americana dos séculos XIX e XX foi marcada por uma rica diversidade de estilos, temas e movimentos. Enquanto no século XIX, poetas como o Emerson, o Thoreau, o Walt Whitman, a Emily Dickinson e o Edgar Allan Poe se destacaram, no século XX, poetas como o T.S. Eliot, Robert Frost, a Mary Ann Moore, Elizabeth Bishop, quem mais? O Ginsberg, a Sylvia Plath, né, e a Maya Angelou deixaram suas marcas riquíssimas na literatura. Além disso, a poesia norte-americana do século XX também viu o surgimento de diversos movimentos e correntes,
como o poema confessional, por exemplo. A poesia da contracultura dos anos 1960 e 1970 e o movimento da poesia étnica, que abordava questões de raça, gênero e identidade cultural. Então, toda essa grande diversidade de estilos, temas e abordagens poéticas desempenhou um papel fundamental na construção da identidade cultural e literária dos Estados Unidos. Esses poetas são apenas alguns exemplos dos milhares, dos muitos escritores aí que contribuíram para a poesia norte-americana durante esses 2 séculos. Cada um deles deixou um legado poético único e importante, influenciando não só a poesia nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Cada um desses poemas é uma obra-prima e reflete a rica diversidade e profundidade da poesia norte-americana. Eles abrangem uma variedade de estilos, temas e perspectivas, oferecendo um vislumbre da evolução da poesia norte-americana ao longo dos séculos. O poema do Corvo, do Edgar Allan Poe, por exemplo, é um poema genial. Ele é uma peça central da poesia gótica e foi publicado pela primeira vez em 1845. Ele é conhecido pela sua atmosfera sombria e melancólica, bem como pela sua estrutura métrica e rima bem elaboradas. Outro exemplo é Eu Ouço a América Cantando, do Walt Whitman, Ou ainda, Por que Não Podia Esperar pela Morte, de Emily Dickinson, Este é um clássico também do Robert Frost, o The Road Not Taken, O Caminho Não Percorrido. O Hino de Concord, do Ralph Waldo Emerson, ou Still I Rise, Mas Eu Me Levanto, da escritora afro-americana Maya Angelou. Essa obra, Still I Rise, Mas Eu Me Levanto, é realmente um poema poderoso e inspirador da Maya Angelou, porque ele ressoa com muitas pessoas ao redor do mundo por sua mensagem de resiliência e esperança. A força e a determinação expressas no poema são um testemunho do espírito humano e um lembrete de que, não importa os desafios que enfrentamos, temos a capacidade de nos levantar e superar. Então, se vocês tiverem um tempo, vale a pena a leitura desse poema. Um trecho para vocês refletirem sobre o poema. Ela diz: Você pode me escrever na história, com suas mentiras amargas e torcidas. Você pode me arrastar no pó, mas ainda assim, como a poeira, eu me levanto. Minha sensualidade te incomoda? E por que você se afunda em tristeza? Por que eu ando como se tivesse poços de petróleo jorrando em minha sala de estar? Assim como luas e sóis, com a certeza das marés, assim como esperanças brotando alto, ainda assim eu me levanto. Bonito, não é mesmo? Então nós conseguimos enxergar que Still I Rise é uma declaração poderosa de autoafirmação e um chamado para outros viverem acima das limitações impostas pela sociedade. É um poema que continua a inspirar e empoderar muitas pessoas ao redor do mundo. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos que são considerados importantes na literatura norte-americana do século XIX. Cada um deles tem um estilo e um tema único, e deixou uma marca duradoura na poesia e na cultura norte-americana. Outros clássicos que merecem a nossa atenção é o The Road Not Taken, é um famoso poema do Robert Frost, que explora as escolhas e consequências dos caminhos da vida. O poema fala sobre a escolha entre 2 caminhos e uma bifurcação na floresta, e reflete sobre como essa escolha pode afetar o curso da vida do narrador. Então, o poema explora a ideia de arrependimento e como as escolhas da vida moldam a nossa jornada em meio à incerteza. Temas como desejo, decepção e jornada são temas centrais do poema.
O narrador expressa uma luta interna com escolhas rejeitadas e o peso desse arrependimento. O poema é escrito em quintilha e utiliza metáforas estendidas, né, ironia e repetição para transmitir exatamente esse tipo de mensagem. A amizade de Frost com o escritor britânico Edward Thomas influenciou a criação desse poema, que foi inspirado em uma anedota durante um de seus passeios, quando Thomas estava indeciso sobre qual caminho tomar. É importante ressaltar que o The Road Not Taken ele é frequentemente mal interpretado como uma celebração do individualismo e da escolha do caminho menos percorrido. No entanto, o poema tem ambiguidades que são sutis, mas elas sugerem que o julgamento do narrador não deve ser aceito como certo, levando a questão sobre o poema ser realmente sobre uma escolha simples, mas impactante, né? Ou sobre como o narrador interpreta uma escolha cujo impacto é incerto. Já no poema do Edgar Allan Poe, O Corvo, ele é conhecido por sua atmosfera sombria e misteriosa. Claro, os temas de horror, morte, escuridão e melancolia são comuns, né, pro Edgar Allan Poe, criando uma sensação de medo e desespero. Muitas vezes, esses temas incluem o horror, o macabro, a morte, o sangue, a escuridão, a melancolia e a decadência, né? Em um cenário de castelos, ruínas e ambientes soturnos com uma atmosfera sinistra e repleto de recursos estilísticos que reforçam essa sensação de medo e desespero. Então, O Corvo ele é um poema narrativo vibrante que descreve a experiência de um homem solitário e angustiado que recebe a visita de um corvo falante em uma noite escura e tempestuosa. Esse poema ele é reconhecido por sua atmosfera sombria e melancólica, juntamente com uma rima interna sofisticada e uma estrutura métrica bem construída. O Corvo, do Edgar Allan Poe, ele é uma narrativa poética sobre um homem que está tentando lidar com a morte da sua esposa amada, a Lenor, né? Em uma noite escura e tempestuosa. Então, nessa noite escura e tempestuosa, ele é visitado por um corvo falante que repete a palavra nevermore, nunca mais, o que aumenta mais ainda a sua angústia e o desespero. É exatamente a presença do corvo e a repetição dessa palavra, nevermore, que servem para intensificar a sensação de perda e do luto do narrador. Então, o poema segue a estrutura de uma balada composta por 18 estrofes, cada uma com 6 linhas. E por que balada? Na literatura, uma balada é um tipo de poema que conta uma história e que foi originalmente destinado a ser cantado ou recitado. A balada é caracterizada por versos rimados e uma estrutura regular de estrofes, muitas vezes como um refrão repetido. No caso do Corvo, do Edgar Allan Poe, o termo balada é utilizado para descrever a estrutura do poema, que consiste em 18 estrofes, cada uma com 6 versos. Embora esse poema não tenha um refrão no sentido tradicional, a repetição da palavra nevermore, nunca mais, pelo corvo, né? Ela atua como um tipo de refrão, contribuindo para a musicalidade do poema e reforçando o seu tom sombrio e melancólico. A rima interna ela é meticulosamente organizada, com rimas cruzadas, emparelhadas e internas, proporcionando uma leitura melodiosa. A sensação de palavras para o Poe é criteriosa e intencional, visando transmitir a sensação de tristeza e solidão do narrador. A linguagem poética empregada é rica em simbolismo e imagens vívidas, né? Por exemplo, a descrição de uma janela aberta e uma cortina balançando na brisa serve para evocar sentimentos de solidão, medo e incerteza.
A figura do corvo, como eu mencionei anteriormente, ela é uma representação simbólica da morte e sua presença sinistra simboliza a inevitabilidade, vamos dizer assim, do fim da vida, né? E a dor associada à perda. Como ele é reconhecido como um dos principais representantes do gênero literário de mistério e horror, a sua vida pessoal conturbada e o seu falecimento enigmático também contribuíram para a sua notoriedade e para as lendas que circundam a figura do Edgar Allan Poe. Uma questão importante para se destacar no poema da Maya Angelou, Still I Rise, que celebra a força, a resiliência e a coragem das mulheres negras e encorajá-las a se levantar e superar a opressão e a discriminação, é perceber que a poesia produzida nos Estados Unidos era a representação de uma expressão artística e cultural significativa, espelhando a diversidade e a complexidade da sociedade americana. Neste caso, diferente do Edgar Allan Poe, a Maya Angelou se destacou como uma das poetisas mais influentes e relevantes na história dos Estados Unidos, com suas obras abordando temas como a identidade racial, o gênero, a resiliência e perseverança diante da adversidade e identidade pessoal. Então, a sua poesia exemplifica como a arte pode servir como um instrumento de resistência e mudança social, além de ser uma poderosa expressão da beleza e dignidade humanas. Angelou, ela é um ícone de empoderamento para muitos leitores e escritores, inspirando uma nova geração de poetas a utilizar a poesia como um meio de resistência e celebração da vida. Então, podemos dizer, sem dúvida, que a literatura norte-americana do século XIX é um dos movimentos literários mais significativos e influentes na história da literatura global. Esta literatura se distingue por um estilo singular, abordando temas profundos e apresentando personagens bem elaborados. Este período foi caracterizado pela busca de uma identidade nacional, pela representação da natureza e do indivíduo e pela crítica à sociedade norte-americana. E entre os principais autores, como nós vimos deste período, os renomadíssimos, o Edgar Allan Poe, a Emily Dickinson, o Nathaniel Hawthorne, né? Inclusive, o Nathaniel Hawthorne, ele é reconhecido como o primeiro grande escritor dos Estados Unidos e maior contista do país, sendo fundamental para consolidar o puritanismo americano como um dos temas centrais da tradição gótica. A culpa e suas consequências psicológicas nos seres humanos são alguns dos principais temas explorados na obra do Nathaniel Hawthorne, né? Em seus romances e contos, ele apresenta personagens que cometem erros ou pecados e que são punidos ou sofrem as consequências de suas ações. Ele examina a psicologia dessas personagens, explorando seus pensamentos, sentimentos e emoções, à medida que lidam com a culpa e o remorso. A culpa aqui ela é retratada como uma força poderosa, destrutiva, que pode levar as personagens à loucura ou à redenção. É interessante perceber como ele explora essa questão da complexidade e da culpa e suas ramificações psicológicas em suas obras. No romance da Letra Escarlate, por exemplo, ele mergulha profundamente na consciência de seus personagens, revelando como a culpa pode consumir e transformar suas vidas. Então, nesse exemplo da Letra Escarlate, a culpa ela age como uma força que molda a identidade e o destino das personagens. Neste exemplo da Letra Escarlate, a personagem principal, a Hester Prynne, que é publicamente humilhada e forçada a utilizar a letra A como um símbolo do seu adultério, ela luta para encontrar um sentido de redenção e autoaceitação. Então, o autor, o Hawthorne,
Ele também explora a ideia de que a culpa pode ser uma herança transmitida através das gerações. A abordagem do Hawthorne é a culpa, né? E ela é frequentemente enraizada em seu próprio passado puritano e na história de sua família, o que dá uma perspectiva única sobre os temas de pecado e redenção. O seu interesse na psicologia do pecado e da culpa é evidente em sua escrita, que continua a ser estudada por sua profundidade psicológica e relevância moral.